E o Dr. João Lucas, nosso cardiologista oficial, está falando sobre iniciação esportiva. Você mãe que tem um filho, uma filha, e você tem um sonho que ele seja um atleta, né? Nós acabamos de viver um tempo olímpico aí. Então, você tem que saber os cuidados para que essa criança possa exercer atividade física sem risco, né? Então, o Dr. João Lucas vai estar nos explicando direitinho. Veja só. Bom, gente, estamos aqui no programa Plantando Ideias e nós vamos falar com o nosso cardiologista, Dr. João Lucas. E tem muitos assuntos que a gente já falou, mas tem vários ainda para a gente falar também. E nós estamos em época de Olimpíadas e é exatamente por isso que eu estou aqui e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que a gente espera que essa Olimpíadas deixe um legado para os nossos jovens, né? Um legado de a vontade de ser atleta, né? De como participar de maratona, de competição. E para isso, você que é mãe, tem seu filho aí, você precisa de alguns cuidados. E é exatamente por isso que eu estou aqui com o Dr. João Lucas neste mês. Dr. João Lucas, a mãe, por exemplo, agora motivado pelas Olimpíadas no Brasil, né? Muito bom, legal a gente receber um evento esportivo desse tamanho, mas a gente também espera que os nossos jovens, né, as nossas crianças, possam querer gostar, ter uma aptidão maior para o esporte e se tornarem profissionais, né? Eu queria que você falasse para nós. Tem a mãe, por exemplo, está com uma criança de 5 anos, aliás, e qual a idade que ela deveria começar também? Uma boa pergunta para te fazer. E quais os cuidados que a mãe deve ter? Viu? Seja bem-vindo ao programa Plantando Ideias. Um dos legados que ela tenha deixado seja essa inspiração mesmo das pessoas, né, em praticar esportes. E, geralmente, os pais, né, ficam orgulhosos de ver os nossos atletas representando o país na Olimpíada. As próprias crianças também se orgulham disso. Então, é natural que, após esses períodos, né, de competições que atingem a mídia, aí, como as Olimpíadas, que as crianças desejem, então, começar a fazer uma atividade física. Ou mais ainda, que os pais queiram que os seus filhos comecem uma atividade física, né? E é claro que, para o indivíduo ter a capacidade de chegar numa idade adulta com um nível competitivo elevado, quanto mais tempo ele tiver naquela modalidade, melhor. Então, em geral, as pessoas que se destacam mais nos esportes altamente competitivos, eles começam a se encaminhar para aquele esporte já numa idade mais precoce, né? Então, os grandes nadadores, eles aprenderam a nadar e começaram a deslanchar na natação antes dos 10 anos de idade. Os grandes tenistas também, né? A gente acompanha aí na internet vídeos dos grandes tenistas da atualidade com 7, 8 anos de idade já batendo muito bem na bola. Então, quanto mais tempo de contato com a modalidade, maior vai ser a chance do indivíduo se destacar, né? É importante aguardar esse limite fisiológico, né? Porque a atividade tem que ser lúdica, tem que ser um contato inicial com a bola, com a piscina, um pouco mais leve, né? Até os 8, 9 anos de idade. Depois dos 9 anos de idade, então a criança já estaria apta para começar um treinamento um pouco mais puxado, né? Ficar aí em torno de 1 a 2 horas em contato com determinado esporte. Então, os especialistas em esporte recomendam que até os 9, 10 anos a criança experimente várias atividades diferentes para ver qual aquela que ela se adapta melhor, qual aquela que ela gosta mais de participar, que ela sente mais prazer. E depois, em torno dos 9, 10 anos, que a criança, então, escolha uma atividade, se ela deseja realmente ser um atleta, ou os pais querem que ela seja um atleta, que ela, por volta dos 10 aos 12 anos de idade, ela eleja uma modalidade para treinar um pouco mais. Lembrando do respeito, né, de até os 14, 15 anos não ultrapassar uma média aí de 1h30, 2 horas de treinamento por dia. Dr. João Lucas, tem algum cuidado? Por exemplo, assim, a mãe
por exemplo, aquela criança, ela gostou de um esporte muito pesado, né? Por exemplo, levantamento de peso, ou aquele esporte com giro, que você exige muito do corpo, ou uma maratona mesmo, né? Nos 100 metros, que você tem que correr muito. Ela tem que fazer algum exame, ela tem que saber um pouquinho da saúde, né, do coração dessa criança, desse adolescente, como está primeiro. Ela tem que ter um acompanhamento profissional? Isso, então muito importante a pergunta, né? Então, para essas atividades mais leves, atividades mais lúdicas, para a criança que está aprendendo a nadar, que ela está aprendendo a jogar vôlei, que ela está batendo bola de basquete, aprendendo a dominar a bola, são exercícios leves que ela faz na escola, por exemplo, na aula de educação física. Em geral, se a criança não sente nada, ela pode ser autorizada a fazer aquela atividade física sem passar por uma avaliação clínica, uma avaliação cardiológica pormenorizada. Agora, a partir do momento, por volta dos 12, 13 anos de idade, que a criança determina que ela quer ser uma atleta, que ela quer competir, seja a nível estadual, seja a nível nacional, que ela deseja fazer uma atividade aeróbica competitiva ou mesmo de contra-resistência, como você colocou, o ideal é que ela passe por uma bateria de exames. Ela passe primeiro por uma avaliação física com o cardiologista e o cardiologista vai procurar saber desse histórico já de atleta que a criança tem, se já aconteceu alguma coisa, se ela fica mais cansada que os coleguinhas da escola ou do clube, se ela já desmaiou fazendo uma atividade física, né? Se ela precisa agachar depois que ela corre, se ela fica roxa. Então, são várias perguntas que a gente tem para os pais e para a própria criança para tentar entender se a criança tem um problema cardiológico ou não. E depois, essa criança vai passar por uma avaliação laboratorial também, através de alguns exames de sangue, ver se ela não tem uma anemia, se ela não tem uma parasitose intestinal, uma alteração nos rins, alguma coisa, um diabetes, alguma coisa que impeça ela de fazer atividade física competitiva, né? E também a realização de alguns exames cardiológicos simples, como o eletrocardiograma e o ecocardiograma, nos casos onde existe uma dúvida, né, na avaliação clínica, se essa criança pode fazer atividade, então ela precisa passar por esses exames cardiológicos simples, e aí com a análise global, o cardiologista vai definir se a criança pode realmente entrar já num período de treinamento físico mais rigoroso, ou se não, se essa criança infelizmente tem alguns problemas cardiológicos que impedem ela de fazer um esforço competitivo. Existem, infelizmente, alguns pacientes que têm alguns problemas cardíacos congênitos que a atividade física competitiva tem que ser contraindicada. A gente tem que dar um laudo proibindo o indivíduo de fazer uma atividade física mais extenuante. Para a gente encerrar, seu conselho como cardiologista, em clínico geral também, que o senhor tem a função de clínico geral, esse legado vale a pena, né? É muito bom o legado das Olimpíadas, as crianças precisam realmente ter aptidão para o esporte, porque o esporte é uma mudança de vida, o esporte também ele pode proporcionar, além da saúde física, mas a saúde mental, né? A saúde mental para um adolescente, livrar ele de alguns riscos que a vida impõe para ele, né? Infelizmente, às vezes drogas, álcool. O esporte ele é uma boa porta para livrar o jovem disso. Mas tudo tem que ser com critérios e também, né, o caso também, um adulto jovem, né, tem que ter acompanhamento, mas a melhor ainda, por mais que tenha algumas dificuldades, a prática de atividade física é a melhor opção, né, Dr. João Lucas? E não só aquela pessoa que ganha uma projeção nacional, que é campeã olímpica, vai se beneficiar do esporte. Então, o esporte ele é muito bom, primeiro, para a saúde física, né, do indivíduo, o indivíduo cresce com saúde, e também para a saúde mental, né? Então o esporte ele é muito bom para o indivíduo que faz esporte, ele tem uma capacidade maior de se dedicar a outras atividades da vida dela, na escola, por exemplo, na profissão, porque existe uma metodologia, existe disciplina que o esporte exige, né? Então, acho que fica esse legado da importância do esporte na nossa vida, especialmente na vida das crianças, dos adolescentes, os indivíduos em formação. Não só aqueles indivíduos que ficaram empolgados
empolgados e querem um dia tentar o sonho olímpico, mas também que o esporte seja aplicado para que a pessoa desenvolva outras competências para que ele possa levar para a vida profissional também, né? Então, exemplos de dedicação que a gente tem no esporte, aquela disciplina, aquela dedicação, aquela metodologia, aquela persistência dos objetivos no esporte. A superação também, A superação. né? Saber perder. Isso, então são muitas lições que o esporte traz que são extremamente benéficas para a criança, para o adolescente. Então que fique essa mensagem, né? Que os pais incentivem seus filhos a fazer atividade física, não só pensando na saúde física, mas também na saúde mental e em fornecer habilidades para os filhos que só o esporte vai ser capaz de trazer.